dia! Vamos mais a uma lição. Nosso tema de hoje, o título é Deus existe ou não? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como você deve saber, existem algumas pessoas que afirmam que Deus não existe, né? E essas pessoas são chamadas, né, denominadas de ateus. Então, vamos ao significado da palavra ateu. O A quer dizer não e teu vem de theos, do grego, que quer dizer Deus. T-H-E-O-S, theos, quer dizer Deus em grego. Então, ateu quer dizer não Deus, sem Deus, né? Algumas pessoas também dizem, acreditam, né, que pode até ser que exista um Deus, um ser supremo. Só que isso é uma coisa irrelevante para a vida da pessoa, que são chamados de agnósticos. A pessoa, ela não é ateu, né? Eles não se consideram ateus, mas são da mesma crença, da mesma linha de pensamento dos ateus, que diz que é uma coisa irrelevante. Então, nós vamos estudar agora o primeiro tópico para a gente poder conhecer um pouquinho do que é o ateísmo. Bom, o que é o ateísmo? O ateísmo, primeira coisa, é em que creem os ateus. Então, eles creem que não existe um ser supremo, né? Deus, da Bíblia, da palavra de Deus, eles não acreditam. Assim como eles não acreditam em de nenhuma outra religião, deuses, divindades, o islamismo que adora Alá, eles também não acreditam nesse ser superior. Então, são pessoas que não acreditam num ser supremo, né? Por que eles não acreditam? Por que os ateus creem que Deus não existe? Por quê? Há pessoas que não querem enfrentar a realidade. A realidade é que todos pecamos. Então, nós somos pecadores. Lá em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eu sou pecador, se eu erro, se eu falho, eu tenho que chegar a Deus para pedir perdão pelos meus pecados. E isso, o ateu, ele não acredita. Ele acha que ele é um ser que não peca, que está acima. Os ateus não aceitam essa realidade. É muito dura para eles saber que ele pode errar, que ele erra e ter que se chegar a um Deus, a um ser superior. Isso para eles é inadmissível. Por que isso é inadmissível para eles? Porque não querem tomar algumas atitudes fundamentais, porque fazendo isso, eles vão reconhecer que existe alguém num plano muito maior do que nós humanos aqui na Terra. Então, o ateísmo não acredita nisso. Agora a gente pode pensar, mas isso é uma coisa só dos nossos tempos modernos, que existem essas linhas, essas pessoas. Não, não é não. O ateísmo não é novo. A Bíblia fala dessa falta, dessa crença, desse ser, de acreditar num Deus, lá no Salmos 10. E ele vai tratar lá no Salmo 10 de algumas coisas. Olha só, não é uma coisa de agora, é uma coisa que já existe há muito tempo. Então, primeira coisa, o orgulho, que vai tratar lá no Salmo 10. Lá no versículo 4, diz assim, ó: por causa do seu orgulho, ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Olha só. Isso aí demonstra claramente uma característica do ateu. Para assumir que nós pecamos, que deliberadamente escolhemos o que é mal, é preciso humildade. Então, para eu reconhecer que eu fiz alguma coisa errada, eu preciso me humilhar na presença de Deus, na presença do Senhor, e pedir perdão por isso. O ateu
o orgulho do ateu não permite que ele se lance aos pés de um Deus maravilhoso que é esse que nós temos. O orgulho impede o arrependimento, impossibilita a pessoa de reconhecer que errou e pedir perdão. Então, para o ateu, não existe essa possibilidade. A outra, que trata lá no Salmo 10 também, Salmo 10, versículo 2 e 3, diz assim, sobre a vaidade. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre. Ele se gaba da sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Os ateus são vaidosos, acham-se mais inteligentes do que os tolos que creem em Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar, quando você fala que você é cristão, que você é crente, que você é evangélico, as pessoas têm, algumas pessoas que não têm esclarecimento, acham que nós que temos essa crença de acreditar na palavra de Deus, a gente é tolo, é ignorante, não tá sabendo de nada, né? Que a gente é muito ingênuo, que não acredita, né? Então, frequentemente, você ouve algumas críticas de algumas pessoas sem esclarecimento que pensam isso. Só que na Bíblia não fala isso não. Não fala isso não, ele fala exatamente o contrário. Quando ele fala, olha, em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, ele se gaba da sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Ele insultando, negligenciando a nós que adotamos essa prática, eles estão também insultando o Senhor e isso é uma coisa muito grave, muito grave. É frequente vê-los se vangloriando de ser livres de Deus. Porque para eles, olha só, isso é uma frase do Karl Marx. Karl Marx, você já deve ter estudado sobre ele era ateu. E olha, Karl Marx, a influência que Karl Marx teve no mundo socialista / comunista, ele falava que a religião é o ópio do povo. Karl Marx quis dizer que a religião é uma droga, o ópio é uma droga, que o povo consome para se alienar da dura realidade da vida. Então, olha que frase pesada essa de Karl Marx. Falando que a religião é o ópio, e que as pessoas ficam deslumbradas e não reagem, não fazem as coisas. O ópio é a droga da qual se produz a heroína. Então, é como se a religião cegasse a pessoa da realidade. Olha, isso nós estamos falando sobre o ateísmo. O que eles creem, como que eles veem a vida e as suas filosofias, né? A outra coisa que tem lá no Salmo 10, versículos 5 e 6, é a autossuficiência. Olha o que fala o versículo. Tudo o que esse homem faz dá certo. Ele pensa assim, nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. Então, para o ateu, ele é autossuficiente. Ele é que gerencia a sua vida, o seu destino, as suas coisas. Então, como se tivesse no domínio da pessoa, você ter saúde, você ser feliz, você ser alegre, você ser próspero, você ter todas as coisas, o destino da pessoa estaria na mão da pessoa que acredita, né? Que ela gerencia as coisas. Então, a autossuficiência aí bem escancarada aí nas características da pessoa que se diz ateu. Autossuficiente é a pessoa que se orgulha de não precisar da ajuda de ninguém, inclusive de Deus. Olha que sério. Ela é que está no domínio de todas as coisas. Os ateus são pessoas que não querem precisar dos outros, muito menos de Deus. Eles querem acreditar que são os senhores da própria vida,
que por méritos próprios conseguem se dar bem e mandar no destino. E eu te pergunto, é essa a realidade da vida, gente? É essa a realidade? Você consegue gerenciar seu destino? É claro que nós temos o domínio próprio, nós fazemos coisas, mas quem gerencia a nossa vida é Deus. Só Ele. Mas para o ateu, ele não acredita nisso. Pessoas autossuficientes acham humilhante depender dos outros. De maneira alguma, ela se sente que ela tem que depender de Deus para alguma coisa na vida dela. Isso aí é inadmissível para o pensamento na linha ateísta. Reconhecer que precisam de Jesus seria o cúmulo da humilhação. Então, eles não fariam. Eles não seguem essa linha. Então, olha o que nós estamos vendo. Olha, os ateus preferem crer que Deus não existe por causa do orgulho, por causa da vaidade e por causa da autossuficiência. Quais são as consequências práticas do ateísmo? Olha o que John Piper, a frase que ele fez, ele montou. O entendimento adequado de todas as coisas na vida começa em Deus. Se uma pessoa não crê em Deus, suas crenças, seus valores a respeito de todas as coisas da vida são de alguma forma distorcidas. Por exemplo, o ateísmo leva a crença na negação de qualquer realidade sobrenatural, como anjos, demônios, diabo, vida eterna, céu, inferno e assim por diante. Então, para eles não acham que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus não é o Salvador, que pecado não existe, nem condenação, nem salvação, nem graça, nem justiça. Então, gente, você percebe aqui nestas características que nós falamos até agora, um vazio muito grande. Uma pessoa que acha que ela pode dominar toda a sua existência. E aí nós vemos na Bíblia que nós humanos não conseguimos aumentar um côvado a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra, que tudo está no controle de Deus. Mas não é isso que o ateu crê. E o pecado para o ateu, né? Nós já falamos aqui. Para ele, pecado não existe isso. Imagina uma pessoa que acredita nisso, ó. Por que eu não mentiria para me dar bem? Por que eu não ofenderia as pessoas de quem eu não gosto? Por que não se drogar à vontade? Por que eu não prejudico um colega para levar vantagem? Por que eu não posso trapacear num jogo, enganar um amigo, brincar com os sentimentos de alguém? Por quê? Porque a ideia de pecado não tem. A pessoa não tem. Porque ela se sente livre de Deus. Então, ela pode fazer o que ela quiser, gerenciar a vida dela do jeito que ela quiser. O ateu, o egoísmo e o hedonismo, que é você pensar em si próprio. Por crer que Deus não existe e não crer na Bíblia, na palavra de Deus, o ateu não tem razão para amar o próximo. Na verdade, eles vão gostar de alguém ou de alguma coisa, mas ele é incapaz de amar. Ele não acredita que foi criado por um Deus amoroso. Ele crê que é fruto do acaso, né? De uma explosão, de uma evolução. Ele não pode amar porque não acredita no amor. Esse desamor torna-o uma pessoa egoísta, preocupada com ser feliz nessa vida, ter prazer a qualquer custo nesta vida. Então, fica uma coisa muito solta, né? Nós vemos aqui que fica um ser humano muito perdido nessa história aí.
E o diabo para o ateu? Satanás é um ser espiritual, nós conhecemos a história dele. Foi um anjo caído, né, que quis ser igual a Deus. O ateu crê apenas naquilo que pode ser visto, tocado, medido. Então, para ele, o diabo não existe. Nenhum mal propriamente dito. O que existe são convenções sociais do que é bom e o que é mal. Então, você percebe aí, nesse estudo que nós estamos falando sobre o ateu, que você pode agora começar a perceber se existem pessoas próximas a você que têm esse entendimento. Como o ateu não crê nas forças espirituais do mal, porque a gente sabe que ele existe, né? O diabo, ele tem poder. Só que ele não tem poder maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que todos. Tudo está acima de tudo. Ele é maravilhoso. Mas ele age. E para o ateu, ele não acredita nisso. A atuação de Satanás na vida dele fica uma coisa assim, à parte. Satanás pode influir, e aí a pessoa está correndo um sério risco. Porque se a pessoa nega esse Satanás, Satanás pode fazer com ele várias coisas, que são manipular, oprimir, possuir. E o ateu não vai se dar conta disso, porque ele acha que isso não existe. E nós vivemos num mundo espiritual, nós somos filhos de Deus, nós não somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. Lavado pelo sangue do Cordeiro, nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós sabemos que o diabo está ao derredor, bramando como um leão a quem possa tragar. Mas nós temos um Deus em que a gente confia e crê. E a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor está nas mãos dele, que nos guia, que nos orienta, que nos protege, que nos dá vida, alegria e entendimento para compreender as coisas que nós vivemos. Então, isso é muito sério, o que a gente está tratando aqui. O ateu e o temor do Senhor. O ateu não teme a Deus. E nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está lá em Provérbios 1:7. Para você ter sabedoria, primeiro você tem que ter temor a essa palavra aqui, ó. Aqui tá tudo o que a gente precisa para nossa vida. Todos os ensinamentos, todos os conselhos de pessoas que agiram de acordo e que não agiram e quais foram as suas consequências. E aqui até a gente tem a esperança da vida eterna, mas eles não acreditam nisso. Os ateus não têm como saber nada. Tudo que ensinam é loucura, porque não temem a Deus. Olha que sério. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. 1 Coríntios 1:20. E os ateus, eu vou ler aqui, 1 Coríntios 1:20, aqui foi esse versículo aqui, né, que nós falamos aqui. Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura. Gente, como que nós estamos sendo bombardeados com a sabedoria do mundo? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, para a gente olhar na palavra de Deus o que ele está falando. E olha só, uma das coisas que a gente tem mais sido atacado, vocês nas escolas, nas faculdades, no seu meio, querendo colocar crenças do mundo como certas, como verdadeiras. Exemplo disso é o evolucionismo. O evolucionismo, acho que você já ganhou esse livro aqui,
né? E nesse livro aqui, que foi escrito, fala sobre a origem, fala sobre a criação e a evolução. E aqui, gente, nesse livro aqui, tem uma frase que eu vou falar, que esse livro é do Cristiano da Silva Neto, e aqui ele fala uma coisa que eu achei sensacional para a gente poder abrir os olhos e despertar para uma ideologia, para uma crença de princípios erradas, que não estão de acordo com a palavra de Deus, que as pessoas do mundo tentam inculcar na nossa cabeça como correta. Então, quando ele fala aqui sobre a evolução, a teoria da evolução, ele diz assim, olha só, na verdade, a teoria da evolução se caracteriza como mais sutil, agressivo e abrangente ataque à fé cristã. O mais sutil porque sem sequer falar em um ser superior, sem abordar questões do plano religioso, nos leva à concepção de que Deus não existe. Ao explicar todas as facetas do universo através de meios naturais, não deixa espaço para o sobrenatural, o que torna a figura do Criador obsoleta. Então, gente, nessa teoria da criação tem uma coisa diabólica. Porque quando as pessoas falam da evolução, que surgiu do nada e que não tem a Bíblia como a palavra de Deus que mostra aqui que Deus formou, tudo era sem forma e vazio, e Deus criou todas as coisas, quando você nega essa criação, esse criacionismo, né, você está alimentando a teoria da evolução. E essa teoria da evolução está fazendo você negar a existência de Deus. Gente, que coisa maravilhosa! Quando você vê a lua crescente, os planetas, não teve muito tempo atrás aí, estava uma lua maravilhosa, uma coisa linda demais. A natureza repleta de árvores. Eu estive agora há pouco tempo no Jardim Botânico e vi, né? A gente já sabe, mas quando você vê assim, você fica assim, gente, que coisa linda essas árvores, essas plantas, esse colorido, essas aves, essa água maravilhosa. Deus fez tudo perfeito. E quando o ateu nega essa existência de Deus, isso é muito grave. É muito grave. Nós temos que orar por eles para poder sair essa escama dos olhos deles, para que eles enxerguem a beleza de Cristo, da natureza, das coisas que Ele criou, de mim, né? De você. A gente poder enxergar, a gente poder falar. O nosso coração, uma mulher grávida, como que essa criança é gerada no útero? Você não acredita em Deus? Você acha que isso é coisa do acaso? Tem certeza disso? Você acha que isso aí foi uma coisa assim, de qualquer jeito? Não tem a mão de Deus sobre isso? Tem sim. Deus está no controle da história, de todas as vidas, da minha e da sua. Ele tem o controle de tudo. Então, gente, tomem cuidado. Olha o que a palavra de Deus diz em Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm de sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Então, cuidado, muito cuidado. Quando você ver um conceito, um princípio, veja se está de acordo com a palavra de Deus. Se ela não estiver, cuidado, se afaste, isso não é de Deus. Aqui o próximo tópico vai falar sobre a insensatez do ateísmo.
Muitos pensadores, filósofos e cientistas renomados acham ilógico crer em Deus. Nós temos o exemplo aqui de Karl Marx, que você já deve ter estudado sobre ele, do Nietzsche, do Freud e outras pessoas que na área filosófica eram muito bons, mas na parte espiritual deixavam a desejar. E essas pessoas tiveram grande influência numa sociedade. A Bíblia chama os ateus de insensatos. Não sou eu, é a Bíblia. Lá em Salmos 14:1 diz o tolo, que quer dizer insensato, em seu coração, Deus não existe. Gente, Deus já sabia que essas coisas iam acontecer, porque o homem, ele é pecador, ele precisa se restabelecer, ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador e crer na sua palavra. E lá em Salmos, Deus já falava isso. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Então, no Salmo 14, ele vem falando isso, o ateu perde a capacidade de entender corretamente as coisas. Olha só, Salmos 14:2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento. Tem alguém com entendimento aí? Então, gente, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Nós não podemos ser tolos, insensatos, porque Deus está vendo essas coisas. E imagina como, se entristece o nosso coração de ver uma pessoa negando a Deus, você imagina o coração de Deus como é que fica triste com uma pessoa assim. O ateu perde a capacidade de buscar a Deus e de fazer o bem. Lá em Salmos 14:2-3 diz, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só. O terceiro, o ateu pode se tornar uma pessoa má, que faz maldades. Salmos 14:4. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Quarta coisa, o ateu persegue os humildes e os que creem em Deus. Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim, fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados. Salmos 14:4-6. O ateu sofrerá grande... Quinta coisa, o ateu sofrerá grande pavor quando estiver diante de Deus. Olhem, estão tomados de pavor porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Salmos 14:5. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo, ele está no controle, ele é soberano. E para a gente poder concluir aqui, onde que Deus está? Deus, onde estás? Nós, cristãos, cremos que Deus existe e que Ele se importa com tudo que Ele criou, inclusive com essas pessoas que estão negando a Ele agora. Deus está manifestando ao homem sua vontade e seu padrão moral por meio da Bíblia. É essa que é a regra de fé e prática. Cremos também que Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, o Emanuel, que significa Deus conosco. E é somente por meio de Jesus Cristo que podemos obter salvação da morte eterna. Há algumas evidências da existência de Deus que a gente precisa considerar. Por exemplo, a criação. Eu já falei sobre a criação. Eu não preciso falar para você. Você vê isso. Quando você vê o mar, quando você vê um céu estrelado, quando você vê a lua, quando você vê as árvores, os animais, cada um de um jeito, nós, os seres humanos, é uma maravilha. E olha só, a objetividade na criação.
A natureza não só foi criada como beleza e harmonia, mas segue um objetivo funcional. Tudo funciona. Ciclo das estações, o ciclo da chuva, o magnetismo da Terra, a lei da gravidade, a rotação, a translação da Terra, a atmosfera, a água do nosso planeta, a complexidade que é um DNA. Gente, é uma coisa assim espetacular, maravilhosa. Como pode a pessoa não acreditar que existe um ser capaz de ter feito isso tudo em nós e para nós? E vários outros fatores que nos mostram, que tornam possível a vida na Terra. Uma explosão jamais faria tal coisa. Não teria essa objetividade, essa funcionalidade que nós temos aqui. Uma outra coisa, onde que Deus está? Ele está na consciência humana. Romanos 1, 20 e 21, eu vou ler aqui, que diz assim, Romanos 1, 20 e 21, diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno amor, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, gente, vamos orar por essas pessoas, para que Deus mostre para essas pessoas, para que elas percebam a grandiosidade de Deus na vida delas. Ter em mente, em sua mente, a ideia de Deus, tanto que se esforça para tentar negar. Então você vê, a pessoa, ela nega tanto a Deus, né? Ela tem na mente dela tanto essa ideia de negação de Deus, então você fica pensando, então ela acredita num Deus, né? Mesmo antropólogos descrentes concordam que em todas as culturas os homens demonstram uma percepção intuitiva de que há um Deus, a quem todos vão prestar contas, ainda que neguem isso conscientemente. Já que nega tanto, então acha que tem alguém, né? Por isso que eu falei da indicação desse livro aqui para vocês. Se vocês lerem, vocês vão clarear muito o raciocínio de vocês quanto a isso. A outra coisa que ele fala aqui, Deus, onde está? Deus está na Bíblia, nas Escrituras. A perfeita harmonia das Escrituras, bem como o cumprimento das centenas de profecias nela cumpridas, confirmam que só o Deus soberano poderia ter sido o autor de tudo o que nela está escrito. Esse livro aqui, a Bíblia, sobrenatural, por excelência, só poderia ter vindo de um Deus soberano que criou o tempo e dirige toda a história de todo o mundo. Onde está Deus? Deus está onde? Na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo revela a existência de Deus. A revelação máxima de Deus está no Criador encarnado. Jesus foi a revelação mais completa de Deus, porque ele era Deus. Lá em João fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o próprio Jesus esclareceu a todos, quem vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Então, gente, é isso aí. Deus onde que está? Deus está na criação, Deus está na nossa consciência, Deus está na palavra de Deus, e Deus está na pessoa de Jesus que Deus enviou para nós aqui na terra. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, deu a seguinte ordem, e essa ordem é para mim, para você, é para todos nós. Continua firme nas verdades que aprendeu aqui,
as verdades, e em que crê com todo o coração. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, que lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Tudo isso aqui, não tem um tio, nenhuma vírgula que não tenha sido da vontade de Deus. É útil para me ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3, 14 e 16. Então, gente, conheça a Bíblia. Por meio dela você vai aprender a verdade, você vai identificar os erros, você vai corrigir as faltas, vai aprender a maneira certa de viver. Ela é que dá essa orientação. E respondendo o título da nossa lição, Deus existe ou não? Com certeza, Ele existe. E nós somos a prova disso. Nós somos a prova disso. Senhor, ajuda essas pessoas que não têm o entendimento, né? Pessoas que são, a nossa oração deve ser essa, pessoas que estão próximas a nós, que não acreditam nesse Deus maravilhoso. Tira, Senhor, as escamas dos seus olhos, para que eles possam ver a beleza da sua criação, né? De todas as coisas que o Senhor fez para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos essa certeza. Amém? Beijo, tchau.